Olá a todos, aqui é o professor Adson e no vídeo de hoje discutiremos um pouco sobre as redes sociais e práticas contemporâneas de ensino-aprendizagem. Bem, a Base Nacional Comum Curricular nos recomenda bastante sobre o protagonismo do aluno, que pode ser desenvolvido através de metodologias ativas. Para desenvolver o protagonismo dos nossos alunos, precisamos levar em consideração que o processo de ensino-aprendizagem é mais do que acumular informações. Desse modo, os nossos alunos precisam cada vez mais reconhecer-se em seu contexto sócio-histórico e cultural, comunicar-se através de vários gêneros do discurso, ser criativo, crítico, colaborativo e, claro, responsável. Para alcançar tais efeitos, precisamos propiciar o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, ou seja, saber lidar com a informação cada vez mais abundante na cultura digital, isto é, ser proativo para identificar problemas e buscar soluções. Todas essas questões podem ser trabalhadas através da incorporação das redes sociais no seu planejamento. E para discutir com prioridade essas questões, eu convidei o professor Rodrigo de Santana Silva, que é mestre em Linguística Aplicada pela UNEMAT e doutorando pela mesma instituição. O professor Rodrigo tem dedicado suas pesquisas investigando fenômenos relacionados à linguagem, tecnologia e ensino, inclusive no contexto das redes sociais. Olá, professores que estão participando do nosso workshop online sobre linguagem, tecnologia e ensino. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o artigo Redes Sociais e Escola, o que temos de aprender. Esse artigo está aqui no livro Redes Sociais de Ensino de Línguas. Esse livro é um livro que traz bastante discussão em torno do tema. E esse artigo eu escolhi para trabalhar com vocês exatamente porque envolve tudo isso que nós estamos fazendo aqui, de certa maneira, né, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui no workshop. Então, o meu convite para discutir com vocês sobre a maneira como esse artigo ele se constitui, é sobre alguns pontos principais. Primeiro, a maneira como as relações sociais elas se dão mediadas pelas tecnologias e a maneira como isso avançou no decorrer do tempo. É importante a gente pensar que as nossas práticas sociais, embora hoje estejam bastante estabilizadas na relação com as tecnologias digitais, nem sempre foi assim. E se hoje é comum para nós, é porque foi um percurso no decorrer do tempo e que foi se estabelecendo e se naturalizou na nossa vida. Mas a pergunta que fica é, e a escola? De que maneira a tecnologia ela se faz presente na escola onde eu trabalho? Pensa aí você, na sua escola, a escola onde você atua lá nas suas disciplinas e tal, como que as tecnologias elas estão incorporadas nas práticas, né? Lá na escola que você trabalha, seja nas práticas de ensino, seja nas práticas administrativas, pedagógicas e assim por diante, gestão e assim por diante. É importante a gente pensar nessas questões para refletir um pouquinho sobre a maneira como o artigo aborda, porque se as práticas sociais elas são transformadas pelas tecnologias digitais, logo a escola, enquanto um espaço de prática social, é afetado também, de igual maneira é afetado. Mas será que ela está afetada? De maneira geral, os discursos que nós ouvimos é que as escolas são lugares em que as tecnologias ficam na porta, ou pelo menos nós pedimos que ela fique quando nós retiramos do espaço da sala de aula o celular, por exemplo. Ao invés de incorporar na minha prática e planejar uma atividade pedagógica envolvendo o dispositivo, eu prefiro tomar do meu aluno e colocar em uma caixinha, por exemplo, para resguardar a minha aula, para que ela não seja atrapalhada pela presença do smartphone ali na mão do aluno. Então essas são algumas problematizações em torno das quais a gente vai conversar um pouquinho aqui e que dialoga também com o artigo. Então, pensando nessa questão da maneira como as nossas práticas sociais são afetadas, pensemos nas redes sociais. Hoje existem redes sociais muito bem situadas, né, no nosso cotidiano, como por exemplo o Facebook, o Instagram, o YouTube. Existiu há bastante tempo, né? O Orkut, o MSN, que já morreram, e tantas outras, né? O Flickr, que existe, não é muito conhecido aqui no Brasil, o LinkedIn,
o Twitter e tantas outras que existem e que fazem parte, né, de certa maneira, do nosso cotidiano. Essas redes sociais, elas só surgiram graças a um movimento de transição pela qual a internet passou, que foi o movimento da web 1.0 para 2.0, ou seja, na web 1.0, nós internautas, né, que navegávamos na internet apenas acessávamos conteúdos já produzidos. Então, acessávamos reportagens em websites, entrevistas, informações e assim por diante. Não existia a aba comentários e nenhuma possibilidade de interação entre os usuários da rede. Quando a internet começa a mudar um pouquinho para dar conta dessas novas necessidades dos usuários, surge aquilo que a gente chama de Web 2.0, que conclui o seu período de transição por volta de 2004. Com a chegada da Web 2.0 começa então a popularização dos blogs, dos vlogs. O blog, a gente sabe que ele teve uma importância muito grande no espaço da escola durante bastante tempo. O problema é que até hoje tem gente, né, tem escola que ainda utiliza o blog. E o blog já é uma tecnologia, que não é tão nova assim e que pouca gente acessa. Então surgiram os vlogs também e principalmente as redes sociais. Logo, as nossas práticas elas foram transformadas. Por quê? Enquanto nós tínhamos momentos de práticas de interação apenas em espaços offline, a partir do momento que a internet nos ofereceu a oportunidade de interagirmos em espaços online, a nossa vida mudou, a nossa rotina se transformou. E não foi só isso. Por exemplo, os álbuns de fotos, que nós folheávamos, sentávamos em família para folhear, para ver, a gente, em essência tinha esse hábito. Hoje as nossas fotos estão armazenadas na memória do nosso smartphone e quando ela enche, nós descarregamos no nosso computador, subimos para a nuvem e ela fica salva, as nossas fotos ficam salvas lá. Quando nós queremos acessá-las, ao invés de abrir aqui o nosso álbum e folhear, a gente abre a nossa pasta no Google Drive, por exemplo. Vou usar um exemplo aqui de uma atividade que está sendo desenvolvida no workshop, que é a construção de pastas e compartilhamento de arquivos no Drive. É só um exemplo, tá? Então você acessa a pasta do Drive, lá está o seu álbum de fotos. Você acessa a sua rede social, lá tem um álbum de fotos seus, da família, de quem quer que seja que você coloque lá. Então, de certa maneira, é inevitável que as nossas práticas sociais não tenham se transformado. Outro exemplo bem claro é a ida ao banco, né? Hoje nós resolvemos quase todos os nossos problemas de banco pelo nosso celular. Nós não precisamos mais nos deslocar geograficamente, né? Pegar o carro e ir até a agência. O serviço de localização são inúmeras as situações das quais a nossa vida se transformou em decorrência das tecnologias digitais. Bom, já que dentro desse aspecto a gente tem as tecnologias enquanto constitutivas de várias de nossas práticas sociais, a escola como um espaço de práticas sociais, de certa maneira é afetada também por essas tecnologias. Mas a pergunta que eu faço, eu volto a fazer a pergunta: as tecnologias, ou o uso da tecnologia na minha escola, ele está restrito ao laboratório de informática? A concepção que eu tenho enquanto professor de tecnologia no espaço da escola está restrito ao laboratório de informática? Se a resposta for afirmativa, olhando lá da maneira como o artigo aborda, o autor vai dizer, o Gomes, né, Luiz Fernando Gomes, ele vai dizer o seguinte: a escola é um espaço que resiste há vários anos, ela resiste fortemente à chegada das tecnologias digitais. Isso é a fala do autor e eu concordo com ele, com toda a minha sinceridade enquanto professor da rede, né, da educação básica. Eu tenho a plena certeza de que as tecnologias elas ainda não chegaram da maneira como deveriam na escola. Então ele vai dizer: enquanto a escola resiste à chegada das tecnologias, os professores, os alunos, eles estão envolvidos em práticas mediadas por tecnologias digitais. As redes sociais bombam, né? Nós temos contatos nas nossas redes sociais, nós produzimos, nós lemos, nós curtimos, nós comentamos, nós participamos, nós temos uma vida ativa na rede. Os nossos alunos também têm. A pergunta que fica é: por que a escola não olha para esses espaços e enxerga, do ponto de vista institucional, possibilidade de prática de ensino e de aprendizagem? Porque se existe a possibilidade de essas práticas acontecerem, a escola é um lugar propício para tal.
A questão é que, eu volto a dizer, com as palavras do autor, enquanto a escola insiste em resistir, a tecnologia avança, as práticas mudam, a ubiquidade e a velocidade com que os dispositivos móveis eles ganham espaço nas relações sociais vai fazendo com que a escola fique cada vez mais distante e a gente veja cada vez mais a impossibilidade de a escola lidar de forma prática com as tecnologias digitais. Bom, eu vou fazer um parêntese com essa percepção do autor. Hoje, 2020, nós estamos em julho de 2020, nós estamos em um momento que Mato Grosso está no centro de uma pandemia que comete o mundo inteiro, a pandemia de Covid-19. Nós estamos no meio da instituição ou da preparação para o início de um trabalho remoto, ou seja, a gente pode chamar de remoto, a distância, o nome que a gente quiser dar para esse trabalho que vai ser desenvolvido pelos nossos alunos da educação básica. Será que a escola ainda vai conseguir se manter resistente às tecnologias? Não é uma questão de escolher mais, agora é uma questão de necessidade. Então, como vários professores têm se manifestado durante as atividades do workshop, comentando a respeito do quão necessárias são esses exercícios mesmo de colocar a mão na massa, de fazer, de pegar os aplicativos, de aprender como eles funcionam, mais do que nunca esse é o momento de a gente insistir ainda mais em aprender esse tipo de coisa, porque a nova configuração de escola que emerge no mundo pós-pandemia, isso pelo menos é algo que eu acredito, é completamente diferente dessa configuração com que a escola vem sendo construída no decorrer dos anos. Então, essa escola que se estagnou do ponto de vista das tecnologias em determinado período do tempo, agora ela precisa dar um salto qualitativo muito grande para que dê conta dessas necessidades que surgem. E essas necessidades que surgem impostas por uma reconfiguração exigida na contemporaneidade e principalmente pela pandemia de Covid-19. Então eu não vejo mais a escola, eu não vejo mais saída para a escola a não ser se adaptar, a não ser mudar, a não ser oferecer condições para que os seus professores e os alunos eles tenham, seja à distância ou seja presencialmente, condições de desenvolver práticas de ensino e de aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais. Eu quero que vocês continuem essa discussão aqui comigo nos comentários, né? Eu quero que vocês falem um pouquinho para mim sobre a realidade da escola de vocês. Você, enquanto professor de educação básica, você acredita que as tecnologias elas estão restritas ao laboratório de informática? Quando eu faço essa pergunta para você, enquanto professor, acredita que as tecnologias se restringem a aquele lugar? Se não, como é possível construir saídas para enxergar os espaços da sala de aula, os espaços da escola, como espaços integradores e espaços possibilitadores de práticas mediadas pelas tecnologias digitais? Faça essa reflexão aqui junto comigo. Eu vou estar participando aqui com vocês nos comentários e mais adiante eu vou fazer uma proposição também de construção de grupos em redes sociais. Então, a gente como está trabalhando aqui no nosso workshop com um grupo no Facebook, vocês estão percebendo como as coisas funcionam, a construção do Facebook, a estrutura dele nos permite enxergá-lo como um ambiente em que as aprendizagens elas acontecem, inclusive de maneira formal, né? Muita gente acredita que não, mas vocês estão tendo a prova de que a gente pode sim tomar esse espaço como um espaço, mesmo sendo informal, institucionalizado, de práticas de ensino e de aprendizagem. Então, eu quero que você faça essa reflexão comigo aqui nos comentários e mais adiante eu vou fazer uma videoaula curtinha ensinando como que a gente produz, né, como que a gente constrói, cria lá um grupo no Facebook para que a gente possa desenvolver práticas tecnologicamente mediadas, práticas de aprendizagem, práticas de ensino dos mais diversos possíveis, para que, caso seja necessário, você se utilize também dessa ferramenta nas suas aulas aí na educação básica durante esse período de pandemia. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês falando. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode perguntar aqui nos comentários, pode entrar em contato conosco aqui pelo nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos abertos ao diálogo e à conversa. Um prazer enorme estar com vocês, um forte abraço, até mais!